Bom, nesse outro exemplo de como utilizar o Frixie, eu vou pegar o mesmo exemplo que a gente usou nos outros tutoriais de misturar duas soluções, uma que a gente chamou de água de rio e outra água de chuva. Aqui eu peguei soluções que existem para simplesmente para vocês verem como diferentes concentrações podem é, resultar em diferentes arcabouços mineralógicos no índice de saturação, conforme a gente já deu um breve overview nos outros vídeos, mas também vou mostrar como diferentes bancos de dados podem resultar em diferentes resultados. Então, aqui eu tenho uma composição de água de chuva, aqui eu tenho uma composição de água do mar, aqui note que elas têm unidades diferentes, elas têm formas de medir o redox diferente, um está com o pH, o outro está com oxigênio aqui. Enfim, elas são bem diferentes, eu vou misturar e vou ver o que me gera. E aqui eu vou testar em dois bancos de dados diferentes. O primeiro eu vou continuar usando o que a gente já estava usando, que é o Frixie.dat, e depois eu vou testar usando um outro banco de dados, que é o LLNL, que tem uma quantidade de minerais mais robusta dentro do seu banco de dados. Então vamos testar a primeira rodada. Vamos salvar o input file. Aqui eu vou chamar de soluções originais. Aqui eu estou com o meu banco de dados Frixie.dat, então eu vou dar um start. Ele já rodou. Note que aqui, assim como aqui tem a primeiras soluções que a gente já viu, a gente vai pegar nas soluções originais. Note que aqui eu tenho só essas concentrações e só esse arcabouço mineralógico sendo simulado, modelado pelo Frixie. Já nessa nova solução, eu tenho outras concentrações de elementais. As especiações também estão aqui, seguem a mesma lógica, mas note que você já tem uma quantidade de minerais muito maior, uma vez que nós inserimos mais elementos na solução, mais minerais podem ser simulados, vistos que esses elementos compõem uma quantidade maior de minerais dentro do Frixie.dat. Então, aqui também eu vou ver dentro da minha solução 2. Aqui eu tenho todos esses elementos. Aqui ele fez o couple do redox para calcular toda a especiação. Note que tem bastante elemento, então os seus complexos são muito mais robustos. Aqui, quanto mais elementos você tem uma complexidade maior. E aqui a quantidade de minerais que nós temos modelados para ver se está saturado ou insaturado, e muitos muito próximos da saturação, o que não é incomum para a água do mar, em que se formam às vezes corais, conchas, e formam carbonatos, por exemplo. Então aqui temos alguns exemplos, calcita, que são os primeiros na ordem de precipitação de Usiglio a se formar, seguido de gesso, por exemplo. Só ver que gesso ainda não está saturado, ainda está insaturado, mas aqui já pode estar formando aragonita. Aqui, se a gente vê a mistura das duas águas, a mesma mistura, nós teremos outra concentração elemental, e aqui nós vamos ver que a calcita continua positiva. Aqui nós temos dolomita também, porque inserimos magnésio. O gesso ficou um pouco menos saturado do que já estava, ou seja, deixou mais longe do estado de equilíbrio o gesso. E esses são os minerais que são simulados dentro do Frixie.dat. Se nós voltarmos ao nosso input e nós mandarmos rodar de novo a solução, só que dessa vez usando outro banco de dados, vamos ver se tem aqui. Não, vamos lá. Procurar aqui, LLNL, abrir, start, vamos repor, dismiss. Vamos à nossa solução final aqui.
Ele não quer ir. Soluções originais. Aqui, solução 1, solução 2. Note que também tem bastante especiação. O LNL é um banco de dados bastante robustos para elemento traços. E aqui você já vê que tem mais um monte de outras fases minerais que ele está testando. Então, na nossa mistura, que a gente tinha alguns minerais, vamos voltar lá. Agora, usando o LNL, nós continuamos a ter a calcita, que continua saturada, mas entre a calcita e o gesso, temos muitas outras fases. Então, aqui, por exemplo, o gesso está aqui. E note que, por exemplo, a gente tinha uma fase de dolomita, e aqui a gente tem diversas fases de dolomita. Dolomita desordenada, dolomita ordenada, isso é da estrutura cristalina, então a gente pode vir aqui no banco de dados, database, e entender as diferenças dessas fases que elas serão descritas aqui. Ó. Então, aqui são as species, vamos para as phases. Vou dar um Ctrl F aqui, dolomite, mais fácil, né? Então, aqui temos aqui a estrutura cristalina e como que são a dissociação, qual que é o log K, qual que é a entropia de formação e por aí vai. Da dolomita tradicional. Aqui é qual que é as mesmas informações da dolomita desordenada e da dolomita ordenada. Note que, por exemplo, o log K é diferente para a dolomita desordenada do que a dolomita ordenada e a dolomita tradicional. Então, você tem fases diferentes aqui, então você vai ter equilíbrios sendo encontrados em momentos diferentes também. Aqui é um exemplo de como usar o banco de dados, é um exemplo simples, mas para vocês verem a diferença que tem na sua análise ao usar diferentes bancos de dados, especialmente quando você está trabalhando com elementos traços, porque tem bancos de dados apropriados para cada tipo de análise, principalmente quando você fala de elementos traços. Fique atento para mais dicas de como usar o Frixie